É, meus amigos, o tempo voa quando a gente se diverte. Eu estou com o iPhone 16 Pro Max há mais de 30 dias. E nesse vídeo eu vou falar toda a minha opinião durante esses mais de 30 dias usando o novo iPhone. Lembrando que ele ganhou uma nova lente de 48 megapixels, então nós temos duas lentes de 48 megapixels aqui na parte de trás. É o maior iPhone já feito pela Apple. Sim, ele está um pouco maior do que o iPhone 15 Pro Max, o seu irmão do ano anterior. As molduras ficaram ainda menores, olha só como é pequena essa moldura aqui. E é a primeira vez que eu compro nessa cor, titânio natural. Ah, e eu quase esqueci, a bateria também está maior. Não só no papel, mas também fisicamente. Porque como o iPhone está um pouco maior, a Apple conseguiu aí então aumentar sim fisicamente a bateria. Tem várias outras novidades, até mesmo ligadas à inteligência artificial, mas as novidades que mais me chamaram a atenção foram de fato essas que eu citei aqui. Agora vamos lá. O meu iPhone 16 Pro Max superaqueceu em algum momento durante esses pouco mais de 30 dias de uso? A resposta é não. Em nenhum momento ele ficou super quente, ou começou a travar, ou reiniciar, ou desligar. Mas claro que quando eu tô fazendo atividades que exigem mais do processador, obviamente que ele fica um pouco mais morno ou um pouco mais quente. Um exemplo foi o dia de ontem, que eu estava na capital aqui do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e estava realmente muito quente. Eu estava fazendo várias fotos e vídeos durante a tarde, bem no sol. Aí sim, ele esquenta um pouco mais. Mas não diminui performance, não trava, nada do tipo. Mas claro que quando você encosta, principalmente nessa área aqui, bem aqui, dá pra sentir que ele tá quente sim, mas tudo dentro do normal. Fisicamente, além de ficar mais quente, ontem ele reduziu um pouco do brilho da tela em alguns momentos quando eu tava fazendo muitos vídeos no sol e tirando fotos. Então o máximo que ele chegou foi a diminuir um pouco do brilho, o que é normal, os iPhones sempre fazem isso, e qualquer outra marca também geralmente faz isso quando começa a ficar um pouco mais quente, mas continua com a performance igual, não deu nenhuma mensagem, nada do tipo. Nesse vídeo eu vou fazer questionamentos e responder questionamentos que eu me fiz antes de comprar o iPhone 16 Pro Max e também alguns que eu recebi nos comentários. E uma das que eu mais recebi nos comentários e também me fiz antes de comprar foi: por ele ser um iPhone 16 Pro Max maior do que qualquer outro Pro Max que a Apple já fez, será que fica incômodo de usar ele? Ele ficou grandalhão demais? Quando eu vi que a Apple ia fazer um Pro Max maior do que todos os outros, eu tive esse questionamento. E fiquei até com um pouco de receio. Inclusive, já achava que os 15 Pro Max, 14 Pro Max, todos os Pro Max já tinham um tamanho bom. Mas o que eu posso dizer pra você é que rapidamente você se adapta ao novo tamanho, porque ele não é tão grande assim, tão maior assim. Ele ficou maior do que os outros Pro Max, mas você usando quase não percebe. Para perceber a diferença de tamanho, só colocando um 15 Pro Max ou 14 Pro Max do lado do 16 Pro Max. Porque você pegando assim, ele engana você que tá no mesmo tamanho, até porque a diferença não é tão grande assim a ponto de você sentir só segurando ele. Então se você tá com medo de comprar o 16 Pro Max por ele ter ficado um pouco maior, pode ficar sem medo nenhum, porque você não vai perceber, só se colocar do lado de outro dos anos anteriores. E esse aumento de tamanho foi muito bom porque eu percebi imediatamente quando eu comecei a fazer a configuração inicial. Se você não viu ligando pela primeira vez, vou deixar aqui no card. Quando eu estava fazendo a configuração inicial, eu já percebi que os textos no 16 Pro Max estavam melhores de ler. Então, como a tela é um pouco maior, os textos, o sistema colocou um pouquinho maior. Você pode, claro, mexer nas configurações para diminuir ou aumentar o texto, mas na mesma configuração, no modo normal de tamanho de texto, comparado aos outros Pro Max, aqui ficou melhor de ler. Tem mais espaço para você ter mais texto, então o texto fica maior e também você consegue ter mais conteúdo dentro da tela, né? Aqui observando ele, usando no dia a dia. Então eu gostei muito. Eu uso o iPhone para trabalho, para lazer, para tudo. Responder e-mail, editar vídeo, renderizar vídeo, consumir conteúdo online, jogar. Então esse aumento de tela não me incomodou no dia a dia, tá muito legal, mas foi bom porque a tela está maior para você consumir qualquer tipo de conteúdo. E falando mais uma vez, a borda tá muito pequena. O aproveitamento da tela aqui é de 98%, maior do que os seus concorrentes todos. Então você tem sim uma tela praticamente infinita, né? Porque olha só, a moldurinha aqui, essa parte preta é quase nula, é 2% só. E sim, esse detalhe da moldura sempre me incomodava nos iPhones, porque eu via nos concorrentes que a moldura era bem menor. Só que desde o iPhone 14 Pro Max foi reduzindo, no 15 Pro Max já reduziu mais ainda, e no 16 Pro Max eles fizeram a mágica de reduzir mais ainda. Então, pro meu gosto, essa diferença de tamanho da moldura eu gostei bastante também. Duração de baterias, meus amigos, esse é o iPhone que a bateria mais durou nas minhas mãos. Se você faz um uso básico do iPhone, primeira coisa, eu não sugiro que você leve o Pro Max, porque se você faz um uso básico, você não precisa de um Pro Max. Mas se você faz um uso básico do iPhone e comprou um Pro Max, mesmo sabendo que não precisava de tudo isso, vai durar mais de 2 dias nas suas mãos a bateria desse carinha aqui, tranquilamente. Se você faz um uso intermediário,
vai chegar a 2 dias também de bateria, ou bem próximo disso. E se você faz um uso intenso do 16 Pro Max, você tem mais de 1 dia e meio de bateria. Eu fiz vários testes aqui, vários dias, coloquei para carregar, tirei, anotei as horas e galera, dura comigo num dia intenso mais de 1 dia e meio, 2 dias, de boa, tranquilo. Então esse aumento da bateria fisicamente, esse aumento físico aqui, a bateria realmente está maior. Uma nova dissipação de calor e também um processador que tem um uso mais inteligente da energia, deu uma diferença muito boa. E só para vocês terem uma ideia, eu sempre fui um grande crítico aos iPhones na questão duração de bateria. Mas já faz alguns anos, desde a linha 13, que a coisa foi melhorando. Mas assim, mudou drasticamente aqui no 16 Pro Max. Não dá mais para reclamar de duração de bateria no iPhone. Outro ponto que eu gostei muito foram as câmeras, meus amigos. Continuamos com 3 lentes aqui no módulo principal e aqui na ilha dinâmica mais uma lente. Eu percebi no ano passado, inclusive fiz alguns vídeos comentando sobre isso, que na minha opinião as câmeras do 14 Pro Max, em alguns momentos, em alguns tipos de fotos que eu fazia, as lentes do 14 Pro Max se saíam melhores do que da linha 15 Pro Max. Não sei o que a Apple fez no 15 Pro Max, que várias vezes me dava a sensação que o HDR das câmeras do 15 Pro Max não estavam funcionando direito. Então se você tinha um dia muito vibrante, com sombra, a foto ficava escurecida. Não era sempre que acontecia isso, mas era na grande maioria das fotos que eu fazia nesse tipo de cenário. E isso me incomodava, porque no 14 Pro Max as fotos eram vibrantes, bonitas, com HDR funcionando muito bem, e no 15 Pro Max as fotos ficavam escurecidas nesse tipo de foto. E como que pode um iPhone do ano seguinte nesse aspecto sair pior do que do ano anterior? Então o 14 Pro Max nesse ponto era superior ao 15 Pro Max, na minha opinião, no meu uso, tá? E pelo jeito a Apple conseguiu arrumar isso no 16 Pro Max. As fotos estão muito vibrantes, muito bonitas, o HDR tá fantástico. Eu uso bastante o iPhone quando eu tô andando de bicicleta pelo interior, por estrada de terra, pela natureza. Eu gosto muito de andar de bicicleta, por isso que o meu braço é mais escuro aqui a minha mão é branca porque a gente usa luva, aqui também meu braço é bem mais claro, olha só, porque eu pego o sol, tá? Enquanto eu tô pedalando, aí às vezes eu fico 4, 5 horas pedalando, 100 km, 60 km, 30 km, dependendo do pedal que eu tô fazendo, e eu em cima da bike tô ali gravando, tudo bem estabilizado. Esse é outro ponto, a estabilização do iPhone continua maravilhosa, então eu gravo com a lente frontal, gravo com todas as lentes aqui, e eu sinto muita diferença, melhorou bastante então essa parte do HDR nas câmeras do iPhone 16 Pro Max. Fotos, vídeos estão incríveis, estão realmente muito boas. Em termos de carregamento e também transferência de arquivos, continuamos, graças ao Todo-Poderoso, tendo aqui a entrada USB tipo C. É o segundo ano dos iPhones com a entrada tipo C, só que esse ano ganhou finalmente um upgrade, né, uma melhora na velocidade de carregamento. Então você consegue usar carregadores mais potentes do que os tradicionais 20 watts que a gente tinha nos iPhones há anos, muitos anos só 20 watts, o que hoje eu considero muito pouco. Eu tenho aqui em casa vários tipos de carregadores da Apple e em breve vou fazer um vídeo só falando sobre isso, tá bom? Mas por enquanto a minha experiência foi toda usando o carregador de 20 watts da Apple, original, obviamente, como sempre. Inclusive, todos os links de produtos que eu tô falando aqui, que eu testei ou que eu tô usando, estão aqui na descrição. Até mesmo do iPhone 16 Pro Max, 15 Pro Max, 14 Pro Max, o carregador original da Apple, para você não comprar um similar achando que é original e não é. Então tá tudo aqui embaixo na descrição. E também capinha para os iPhones de todos os modelos, tudo aqui embaixo. E como eu continuei então usando o meu carregador de 20 watts da Apple, só que aqui nós temos uma bateria maior fisicamente, com mais mAh, eu obviamente estou sentindo que leva um pouco mais de tempo para carregar do 0 ao 100%, porque temos mais bateria e eu estou usando o mesmo carregador de mesma velocidade do ano anterior, né, que é o carregador padrão dos iPhones. O ponto bom é que usando o carregador de 20 watts original Apple, é que o iPhone eu senti que tá esquentando praticamente nada. O 14 Pro Max esquentava bastante em alguns momentos carregando, o 15 Pro Max também esquentava um pouco carregando, eu já fiz vídeo falando sobre isso, e aqui tá esquentando bem menos. Ele fica levemente morno ou frio enquanto tá praticamente o tempo todo carregando. E é meio que esperado isso, porque eu tô usando um carregador menos potente do que ele foi feito para aguentar. Então dá para carregar com um carregador muito mais forte, mais rápido. Só que aí tem um ponto positivo usar o carregador de 20 watts, mesmo aqui no 16 Pro Max que aceita mais velocidade, que é justamente a temperatura. Como ele tá sendo carregado numa velocidade menor do que ele foi feito para carregar, ele acaba então esquentando menos. E como eu já fiz vários vídeos aqui, a saúde da bateria de qualquer dispositivo que use uma bateria de lítio ou LiPo ou qualquer bateria desse tipo de tecnologia, tanto temperaturas muito altas como temperaturas muito baixas,
vai acabar diminuindo a saúde da bateria, vai acelerar a degradação da bateria. Então, na teoria, se eu usar o carregador de 20 watts nesse iPhone aqui, a saúde tende a durar mais tempo, tende a degradar mais devagar, porque justamente vai esquentar menos a bateria toda vez que eu coloco para carregar. Então eu tô ainda refletindo se eu vou usar carregadores rápidos que conseguem chegar no limite máximo da carga do iPhone 16 Pro Max, ou se eu vou continuar com o de 20 watts, porque daí tem tudo isso que eu acabei de explicar. E apesar de demorar um pouquinho mais para carregar a bateria 16 Pro Max em comparação aos anteriores, que tinham bateria um pouco menor, é uma velocidade razoável, que, claro, é baixa pro padrão de hoje em dia, né? Mais lento que o padrão de hoje em dia, mas não preciso muito mais rápido que aquilo. Só num dia que eu tô precisando sair de casa e não lembrei de botar o iPhone para carregar. Aí sim, carregar numa velocidade bem rápida vai fazer diferença. Bom, eu vou refletir mais sobre isso, fazer alguns testes, testar várias velocidades de carregador e em breve volto aqui para dizer para vocês se vale ou não a pena, na minha opinião e nos meus testes, carregar ele com a velocidade de 20 watts, 30, 60, 70. Lembrando, ele não chega a 60, 70, é 40 e poucos watts, no máximo em temperaturas bem mais baixas. Então, tem que fazer os testes para ver de fato qual é a diferença que vai fazer com esses carregadores. Mas aqui em casa eu tenho carregador da Apple original, de 20 watts, 30 watts e 60 ou 70 watts. Eu não me lembro agora qual é a velocidade desse meu carregador mais veloz, mas eu vou fazer teste com todos eles, inclusive de outras marcas que são homologadas, e aí não tem problema usar no iPhone também. Agora vamos falar aos problemas que eu tive com o iPhone 16 Pro Max. Ele travou? Sim, meus amigos, ele travou. Muitas vezes? Não, poucas vezes. Isso me deixou um pouco menos insatisfeito. Para quem não sabe, a Apple recentemente lançou o iOS 18 e algum tempo depois lançou o iOS 18.1 com as novidades de inteligência artificial. Inclusive, neste momento, estou usando o iOS 18.1. Na maior parte do tempo, ele tá bem fluido, não travou. Na linha 14 e também na 15 eu tive mais problemas com as atualizações da Apple. Até o teclado travava e ficou por muitos meses travava o teclado enquanto estava escrevendo, ficava lento, respondia de um jeito estranho. Eu fiz vídeo falando sobre isso aqui também, mas esse problema já foi sanado há muito tempo. Eu acho que o iOS 17 foi realmente bem problemático. Por muito tempo a Apple teve que lançar várias atualizações para resolverem isso, porque eu tava testando o iPhone 14, 15, 15 Pro Max, tinha o 14 Pro Max, o 13, e todos eles apresentavam algum problema com o iOS quando chegou logo o iOS 17. Mas isso tudo foi sanado, não temos mais esses problemas. Porém, agora com o iOS 18, tivemos alguns problemas, tá? O aplicativo de câmera travou comigo já 2 vezes, porém eu só encerrei o aplicativo e abri de novo, e aí voltou a funcionar normalmente, ele não trava todo o sistema. O sistema travar não aconteceu nenhuma vez. São os aplicativos aqui. Por exemplo, o da câmera travou já 2 vezes, mas aí, como eu disse, é só você reiniciar o aplicativo e ele volta a funcionar normalmente. Não é uma coisa que, travou tudo, tem que reiniciar, não. Sem problema nenhum quanto a isso. E travou também, a primeira travada que eu senti no iPhone 16 Pro Max foi no Final Cut Câmera. Este aplicativo aqui que a Apple lançou faz alguns meses, ó, esse aplicativo aqui, e ele travou. Eu não me lembro exatamente o que eu fiz no aplicativo, mas eu tava basicamente botando para gravar e ele travou. E aí quando ele travou, agora que eu lembrei, o sistema deu uma bloqueada, porque eu não conseguia reiniciar o aplicativo, eu não conseguia nada. Eu tive que esperar ele uns 2 minutos com a tela travada para poder ele sozinho reiniciar o aplicativo, tipo, desligar o aplicativo. E aí voltou tudo a fluir, tá? Dessa vez o sistema deu uma bloqueada também. Mas que eu lembre de problemas, eu tive só esses 2. O aplicativo Final Cut da câmera tá realmente ruim. Sempre esteve, desde que eles lançaram. Tem vários crashzinhos que acontecem, algumas coisas não tão legais ali no aplicativo. A Apple tem que corrigir isso aí, mas é o aplicativo, eu sinto, né, que é o aplicativo que tá meio louco. Já o aplicativo de câmera travar aqui, aí é algo que a Apple tem que melhorar, né? Recentemente atualizou por 18.1 e aí vamos ver se resolveu, por enquanto não tive mais travamentos. E aproveitando falar mais um problema que eu não gostei, foi a parte de inteligência artificial da Apple. Na minha opinião, comparado à concorrência, aí eu foco muito na linha S da Samsung, a Apple tá bem fraca. Assim, eu sinto, me parece pelo menos, que a Apple fez na correria a inteligência artificial, quando viu ano passado que a Samsung lançou a linha S com um monte de inteligência artificial para editar foto, para fazer um monte de coisa. Mas assim, eu acho que a Apple correu para não ficar atrás nesse quesito, porque a chave do momento é vamos botar inteligência artificial em tudo. Todas as marcas, até no WhatsApp agora tem inteligência artificial e tudo, então todo mundo tá querendo correr atrás disso para não parecer que é atrasado. E a Apple, quando viu a sua maior concorrente hoje em dia, que é a Samsung, fazer isso nos seus iPhones, ela disse, bom, vamos ter que correr também. E aí, correram e fizeram as coisas meio que mais ou menos, porque assim, ó, tá bem ruim, galera. Tá bem ruim. Não sei se você já usou a inteligência artificial da Samsung, mas, meus amigos,
você seleciona facilmente algo numa foto, você clica, ele tira, você consegue mover o objeto, você consegue fazer tudo. Já aqui, eu fiz alguns testes, e que nem nessa foto aqui, ó. Eu fiz alguns testes, mas não tira perfeitamente. Você percebe, olha só, não sei se aí vai dar pra ver, mas tipo, tá tudo... É que assim, ó, eu estava lá, então eu vi como que era. Aqui, ó, tá tudo borrado e a gente tem que fazer várias vezes. Tipo assim, tinha uma pessoa aqui, daí a gente tirou a pessoa, aí ficou tudo cagado aqui, ficou tudo errado. Aí tiramos de novo, aí ficou cagado, tiramos de novo. Até que depois de 1000 vezes selecionando, ele fez isso. Mas, se você for bem detalhista, vai ver que tá bem errado. E, principalmente aqui, ó, olha só, isso aqui era pra ser uma parede. E olha só como ficou. Ficou esquisito o pilar ali do prédio, tudo. Mas, depois de várias vezes, né, selecionando coisa, até que tá aceitável. Porém, isso aqui era uma edição fácil. Era uma pessoa que tava aqui, era só selecionar e tirar. Se você for fazer, por exemplo, quando tiver muitas pessoas, aí desiste. Vai ficar horrível, vai ficar muito ruim. Eu espero que na próxima atualização eles melhorem isso. Tem gente que já está testando a versão beta e disse que melhorou bastante a inteligência artificial. No nível que ela está agora aqui, eu acho melhor que a Apple não tivesse colocado ainda para todos nós usuários usarmos. Porque é meio que vergonha alheia, tá? Essa IA da Apple tá ruim, não tá boa. Mas de coisas que me incomodaram no iPhone 16 Pro Max nesses 30 dias, foram só isso. O aplicativo de câmera travou 2 vezes, o aplicativo Final Cut ali da câmera também travou uma vez, e aí foi a maior travada que eu já vi no iPhone, ficou tudo estático ali na tela, eu não conseguia fazer nada por uns 2 minutos, até que ele fechou o aplicativo sozinho. E a inteligência artificial, que foi a grande promessa da Apple, é decepcionante, pelo menos por enquanto. Mas com certeza daqui meio ano, um ano vai estar excelente, mas teremos que aguardar. Na verdade vai ser lá no iPhone do ano que vem que a gente vai sentir essa inteligência artificial funcionando completamente pelo que eu tô sentindo. Até porque tem muita coisa da inteligência artificial que a Apple prometeu para os iPhones, agora da linha 16, que simplesmente não tem nem data para serem lançadas. E tem algumas novidades da IA que tem data para ser lançada em inglês, em alguns outros idiomas, mas por português eles não têm expectativa nenhuma, não tem uma data. Eles não sabem quando vai surgir, mais um dia. A gente não sabe quando, vai 1 ano, 2, 3, quando, não sei. A Apple nunca disse. Então basicamente é isso. 99,9% de coisas eu gostei muito do iPhone 16 Pro Max, ele é o meu iPhone favorito hoje. Os vídeos estão maravilhosos, as fotos também, captação de áudio tá legal. Vou fazer um vídeo testando tudo isso, até porque tem inteligência artificial que aí sim tá funcionando bem. Essa parte da inteligência artificial da Apple tá funcionando muito bem na captação de áudio. Você consegue tirar o ruído externo, fazer um monte de coisa ali bem interessante. E o mais legal, você consegue fazer essa edição da captação de áudio com inteligência artificial depois que você gravou. Então você grava normalmente, depois você coloca se você quer tirar o ruído externo, se você quer botar outro efeito. Então você não precisa gravar daquele modo e depois, não ficou bom, quero botar outro modo. Não, você consegue fazer tudo. Depois que você gravou, você mexe do jeito que você quiser no áudio. O iPhone tá com um tamanho muito bom, é bem agradável, é bonito. Vou até mostrar pra vocês, eu fiquei só mostrando ele a parte de trás e a parte da frente, mas olha só, ele é bonito. Essa cor aqui, eu queria que fosse azul, mas esse ano não tivemos azul. O botão, galera, eu quase esqueci dessa parte aqui. O botão eu gostei, mas é uma coisa que a gente não precisava ter. Já fiz um vídeo falando sobre isso, então basicamente é isso. É um botão interessante, provavelmente a gente vai se acostumar e vai se apaixonar com o tempo. Então é aquela coisa, tudo que o botão faz, 1, 2, 3, cliquei, ó, ele é bem responsivo, bem rápido. Ó, você consegue selecionar ali as coisas, ó, até virei a câmera aqui, ó. Você consegue fazer tudo, ó. Você consegue mudar aqui também a parte do que você quer que faça, ó, tem ali as funções. Então, ele é bem responsivo, ele é bem bom. Tem ali um pouquinho de adaptação no começo, tá? Mas tudo que temos aqui no botão, você consegue fazer aqui. Então, este é o detalhe. É um botão que, cara, você tem uma tela grande, você consegue apertar ali rapidinho para fazer tudo. Não tem muito porquê ter esse botão. Essa é a verdade. Mas é legal, é moderno, sinto que é uma feature, uma coisa interessante, mas que de fato você não precisa dela. Eu não sou nem o público que odeia o botão, nem o que ama. Eu tô ali meio que no meio pra gostar. Eu tô mais pro ama do que pro odiar, tá? Então eu tô ali, ó. Eu gosto do botão, ele é legal. Mas é isso, meus amigos. Esse foi o vídeo falando minha opinião depois de mais de 30 dias usando o iPhone 16 Pro Max.
E eu vou fazer alguns vídeos dedicados a assuntos que eu peguei aqui. Então, por exemplo, em breve eu vou lançar um vídeo falando só do botão. Depois eu vou lançar um vídeo falando só das câmeras, mostrando todo um teste completo das câmeras. Também quero fazer um vídeo mostrando a captação de áudio. Nós temos aqui vários microfones espalhados pelo iPhone, então eu vou testar essa inteligência artificial da captação de áudio e várias outras coisas, tá? Também vou fazer um vídeo falando sobre a bateria, quanto tempo ela tá durando exatamente, quanto tempo ela leva para carregar e tudo mais. Então tem muito teste que eu vou fazer aqui sobre o iPhone 16 Pro Max, também tem alguns outros vídeos que eu vou lançar do iPhone 15 Pro Max e do iPhone 15, então assim, tem muito vídeo pra sair por aí, né, nos próximos dias, próximas semanas, então se inscreva aqui se você não for inscrito, e a gente se vê a qualquer momento. O link de onde eu comprei o meu iPhone 15, 15 Pro Max, 13, 14, 16 Pro Max, tá tudo aqui embaixo na descrição, os melhores preços e as lojas que eu mais recomendo que você compre, tá bom? Bom, é isso aí, um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!